Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Estamos aí ao vivo para nossa aula de história. 7h10 da manhã, gelado. Tá gelado ou não tá, Guilherme? Aqui na roça tá muito gelado, velho. Por isso. Você tá na roça, deve estar perto de Lagoa aí. Seguinte, pessoal, bom dia a todos. Bom dia quem tá chegando. Bom dia, pessoal, que vai assistir a gente pelo YouTube daqui a pouco. Lembrar que essa aula ainda faz continuidade da Segunda Guerra Mundial. Diz respeito aí às continuidades, né? O que a Alemanha vai causar de danos à humanidade, né? Assim pode dizer. Mas a gente tem que entender o seguinte também. Houve uma pausa, né? Vai ter uma negociata bem rápido nessa Segunda Guerra. Nesse início para esse desenrolar da guerra em si. Então vamos lá que a gente vai falar um pouco da deflagração do conflito em si. Então, ok. Ô, professor, qual é a página que você está lendo? Qual é a página que você vai trabalhar com a gente hoje? Por favor, me orienta aí. Falo sim, pessoal. A página é a página 40 do volume 2, ok? Tempo de já ter jogado a água aí no rosto. Annalise, bom dia. Bom dia. Bom dia. Pessoal, é o seguinte, vamos lá então falar um pouco da página 40, o que vocês entenderam dessa deflagração. Ok, mas para entender um pouco da deflagração em si, eu tenho que entender o seguinte. Calma aí, eu acho que eu pulei uma parte aqui. Pulei, perdão, pessoal. Não, pulei não, tá certo. É aqui mesmo. Já falei essa parte com vocês, a expansão japonesa. Agora a deflagração em si. Vamos prestar atenção na leitura, que a gente vai só pontuar algo muito importante que não pode passar batido. É impossível, não pode passar batido porque aqui nós vamos falar algo muito importante. Ó. Tendo como referência a política expansionista, dois grupos de países se formaram. Os aliados e o eixo, né? Então, nós vamos ter do lado dos aliados. Os aliados aqui, no caso, nós vamos contar com França, Inglaterra, Estados Unidos e também a União Soviética. Ó, prestem muita atenção. Se quiserem já grifar os nomes desses países aliados, é bacana, tá? Apesar que acredito não haver confusão. Os aliados é o lado ocidental, mas aqui vamos entender. Os Estados Unidos e também o Brasil. O Brasil, quando começar a ingressar na guerra, vai lutar ao lado dos aliados. E do outro grupo, os eixos não, né? O eixo em si. Que no caso de entender que é um eixo que está se movendo do globo, né? Um eixo em expansão, um eixo imperialista que está dominando ainda mais aí. E esse eixo é integrado pela Alemanha, Itália e Japão. A Alemanha, a gente sabe que é a líder, que está puxando esses conflitos, essas guerras, esses domínios territoriais. A Itália ainda estava se reerguendo, não tinha um poder ofensivo elevado, mas eu tinha também no Japão uma nação imperialista que estava se erguendo, muito sangue no zóio, tá? Então, o Japão estava causando muito estrago, principalmente ali a China, atacando veemente alguns territórios do Oriente. Então, a gente entende esse Japão muito poderoso, ok? Saindo daqui... O Japão acabara de sair do feudalismo também. Já tinha banido os samurais, que os samurais eram os soldados dos senhores, né? A gente, em vez de chamar de soldado, a gente chama de samurai. Então, estavam banindo os samurais e recrutando, armando a população para um possível embate entre países. E, de fato, ocorreu. Então, vamos lá para datas específicas. Ei, Metal, bom dia. Eu tenho aqui o ano de 1938. Vamos lá, o ano de 1938. Por que ele é importante, professor? Porque nesse ano nós vamos ter um pacto. O primeiro pacto é o seguinte: não foi iniciada a guerra em 1938, eu não tenho guerra, mas eu tenho a Alemanha já atacando alguns territórios. Então o medo era de surgir de fato uma guerra. Ninguém estava chamando a guerra. A Alemanha queria de fato o conflito? Queria. Mas olha o que vai acontecer nesse ano. Representantes da França e da Inglaterra e dos Estados Unidos se reuniram com Hitler. O objetivo era forçá-lo a cessar suas expansões territoriais. Então fala assim: ô Hitler, fica aí com o que você já conquistou, tá? Segura o que você já tem aí e vamos encerrar. Vamos dar por acabado, não precisa mais dar continuidade nesse conflito. Tá ok? O Hitler, de
Espertalhão, né? Tá bom. Tá feito esse acordo. Então, de imediato, todo mundo acreditou o quê? Todo mundo, assim, o lado mais ocidental, claro. Acreditou o quê? Que não haveria mais conflitos. Porém, o próprio Hitler já estava negociando com quem? Com a União Soviética. O que ele negociava com a União Soviética? Seguinte, prestem atenção, ó. Adolf Hitler aceitou a proposta dos representantes dessas nações. Quais, professor? Dos aliados, claro, né? Que era da França, dos Estados Unidos, da Inglaterra. Porém, nunca teve a intenção de cumprir. A promessa foi feita, tanto que em seguida voltou o quê? Olha lá. Tanto que em seguida voltou-se para a Polônia. Em 1939, a Alemanha firmou um pacto de não agressão com a União Soviética, chamado Pacto Ribbentrop-Molotov. Pacto de não agressão, né? Entre os nazistas e os soviéticos. Pacto nazi-soviético. Então, esse pacto continha cláusulas secretas. Então, calma lá. Deixa eu entender essa Segunda Guerra em si. A Alemanha ela tinha um ódio descontrolado no coração por conta da Primeira Guerra. Ela queria atacar os territórios que antes lá da Primeira Guerra, durante a Primeira Guerra, ela já havia conquistado, ela dizia que era dela. Ela queria tomar de volta os brinquedinhos dela, né? Porque ela entendia isso como os brinquedos. Eu preciso pegar de volta. Ok. Então, os países à sua volta, as grandes nações, que eu vou chamar de aliados aqui, como a Inglaterra e a França. A França e a Inglaterra já não era isso tudo, mas também os Estados Unidos. Eles negociam com o Hitler e falam o seguinte: Hitler, você já conquistou bastante brinquedinho, né? Tá bom. Quieto facho. Fica lá, vai para casa. Não precisa brigar com ninguém, não. O que Hitler faz? Tá ok. Negociou com os aliados, porém, ele pegou um desses aliados para negociar secretamente, que no caso era a União Soviética, das repúblicas socialistas soviéticas. Ué, professor, quer dizer que ele fez um pacto com os 4. E com um dos 4, que era seu vizinho ali, territorial, quase vizinho, ele negociou um outro acordo, que era o quê? Caso ocorresse um conflito, caso iniciasse uma guerra, eu não te atacaria e o senhor também não me atacaria. Esse pacto ficou firmado entre a União Soviética e os Estados Unidos. Ok. O ano agora é 1939. 1º de setembro. O setembro tão aguardado aí, né? Pós-pandemia. Mas, sei não. Vamos lá. O que aconteceu? Isso é óbvio, né? Se eu vou falar que o nosso conteúdo é Segunda Guerra Mundial, significa que esse pacto, não, o primeiro pacto, vamos falar do primeiro, né, de não agressão da Alemanha não atacar mais ninguém. Claro que isso não iria ocorrer. Então, no 1º de setembro de 39, a Alemanha, de fato, vai invadir a Polônia. A Polônia ali, no caso, era uma região muito habitada por judeus. Hitler dizia muito que aquele povo era o causador da Primeira Guerra, que tinha que atacar, tinha que levar para o campo de concentração. A ideia de povo inferior, aquele discurso, acaba ganhando o apelo da população. Ué, professor, quer dizer que tem gente da população, da sociedade, que apoia líder extremista, que apoia líder louco? Na Alemanha, sim. Depois, pós-Alemanha, pessoal, após a Segunda Guerra, muitos desses nazistas vão ser perseguidos, torturados, presos, vão ser mortos pela própria população. Mas não é toda a Alemanha, não é todo o povo germânico, mas uma grande maioria apoiava Hitler. Tá ok. Então, nós vamos ter aqui o início, o start desse conflito armado aqui, que no caso se chamará Segunda Guerra Mundial. Ok. Professor, me explica uma coisa. Quer dizer que a Polônia, vamos lá para o mapa, mostra o mapa aqui. Quer dizer que essa Polônia, que o senhor está mostrando aqui com o mousezinho, quer dizer que ficou metade para a Alemanha e metade da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, da URSS? Sim. Então, esse pacto aqui é meio safadeza dos dois países, né? Se assim eu posso dizer. Por quê? A Alemanha ficou com metade do petróleo, metade
dos ferros, do aço desse país, do carvão. E a outra metade ficou com a URSS. Quer dizer, daqui a pouco elas serão inimigas. Vamos falar tanto, né? Mas, na verdade, mesmo que falar que os comunas derrotaram os nazistas, os socialistas derrotaram os nazistas, tem que lembrar que os dois foram aliados. Assim também como a União Soviética já foi aliado dos Estados Unidos. E será daqui a pouco. Continua sendo, na verdade, né? Ok. Vamos lá, então, para entender agora um pouco dessas fases dos conflitos. Então, existe fase, professor? Claro que existe. Assim como existe fase da Lua, né? Que é 7 dias uma, 7 dias outra. Nós também vamos ter as fases dos conflitos. Que é o quê, professor? Me explica. Fala aí para mim. Como? Quem deu início, né? Quem guerreou? Quem começou a atacar de supetão, de surpresa, sem avisar ninguém? Quem foi? Foi os Estados Unidos? Não. Foi a França? Não. Foi a Inglaterra? Também não. Foi quem, Guilherme? Fala para mim. Quem é que iniciou esse conflito, essa Segunda Guerra, então? Foi a União Soviética? Estados Unidos. Ai, Guilherme, pelo amor de Deus. Ai, que você me cheio agora. Agora você machucou. Não, Guilherme. Ajuda aí, pessoal. Ajuda aí o Guilherme. Annalise, ajuda aí o Guilherme, por favor. Quem é que vai iniciar esse conflito da Segunda Guerra Mundial? Luísa, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu não estou acreditando. Não lembro não, Thiago. Luiz, Neto, me Alemanha. ajuda aí. Garota. Alemanha, pessoal. Que isso? Ô, Guilherme. Os Estados Unidos, eles vão entrar no dia D. O senhor não assistiu o documentário que eu te mandei. Eu coloquei 2 documentários ali, o senhor não assistiu nenhum, pelo jeito, hein? Ó, a primeira fase é a vitória do eixo. No caso, é Alemanha, Itália e Japão. Nesse primeiro período, o que o Brasil, nosso Brasil, estava envolvido aqui nessa guerra? O que o Brasil estava defendendo? O que o Brasil estava fazendo, professor? O Brasil, nesse período, pessoal, ele mandava produtos, vendia, comercializava. Eram os navios mercantes que saíam aqui do Brasil e ia lá para a Inglaterra, para a Europa em si. E ali era revendido, claro. Revendido para a Alemanha, revendido para a Itália, revendido para a Inglaterra. Então o Brasil estava o quê? Tirando dinheirinho. Se vocês forem olhar a nossa economia nessa época, melhorou muito. Ué, professor, melhorou no Brasil, quer dizer que piorou lá, claro. Olha a educação financeira aí. Negócios à parte. Ok, pessoal, ok. Então a primeira fase, que é de 39, que é o ataque à Polônia, os ataques relâmpagos da Alemanha em si, vão expandir muito rápido o seu território. Na segunda fase do equilíbrio em si, nós vamos ter o dia D. O dia D, claro que eu vou ter o ataque a Pearl Harbor, vou ter a entrada dos Estados Unidos na guerra, nesse conflito, e vou ter alguns outros acontecimentos. Por exemplo, a Alemanha já vai estar bem cansadinha. E eu vou ter depois a vitória dos aliados, por conta que o quê? Eu tinha um pacto entre não agredir a União Soviética e a União Soviética não atacar a Alemanha. Porém, o que ocorreu? O que sucedeu aqui no entorno desse segundo conflito? A Alemanha, ela quebra o pacto. Presta atenção, ela vai quebrar este pacto e irá atacar a União Soviética. Porém, o nosso tão inteligente Hitler vai cometer o mesmo erro que Napoleão Bonaparte. Lá de trás, Napoleão Bonaparte, de 1815. Então, agora, o que vai ocorrer? Hitler também vai atacar a União Soviética no período de inverno. Apesar que a União Soviética quase tudo é gelo, mas vai atacar no período ainda mais rigoroso. Mas vamos lá, nós vamos falar disso aqui já já. Ok, já observamos o mapa, professor. E agora? Eu inicio a guerra pela invasão da Polônia. Foi falado agora. Chamado Corredor Polonês. É onde eu consegui os recursos, é onde eu conseguia passar, né, a divisão certinho. Então, metade ficou da Alemanha, da Polônia, e a outra metade de quem, ô Guilherme?
Metade ficou para a Alemanha, da Polônia. E a outra metade? Quem é que ficou dono? Quem é que atacou? Por conta de um pacto de não agressão. Qual foi o outro país? A Alemanha de um lado e quem foi o outro país? Por favor, me ajude. Hoje eu vou dar ponto só para a Luísa, que é só a Luísa que está falando e está acertando em cheio. Qual é o outro? Os aliados. Quase, Luísa, quase. Ó, a Alemanha tinha um pacto de não agredir não agredir um outro país. Quem era esse outro país de não agressão? Ó, a Alemanha fez um pacto com quem? A União Com a Soviética. Rússia. Agora sim. Então, a Polônia ficou com metade da Alemanha e a outra metade com a União Soviética. Ok? Lógico que a União Soviética já conquistou a Estônia, Letônia e Lituânia. Tudo nome, era tudo irmã, parece, né? Então, vai conquistando esses territórios e a expansão da Segunda Guerra começou. E é claro que você já consegue agora responder muito facilmente essa caricatura aqui, ó. Licença aí, volta lá para cima um pouquinho pro texto. Aqui agora. Não, da invasão da Polônia. O que foi esse corredor polonês? Aqui em cima. Aqui, te valeu agora para você. Justamente o fato de não agredir e aonde ali passava o quê? Os produtos em si, ó. Aproveitando dessa situação, Hitler exigiu que os poloneses devolvessem a cidade Porto de Danzig, atual Gdansk, localizado chamado Corredor Polonês. Então, o que eu entendo? Assim como a Rota da Seda da China, eu tenho um porto, no caso, que eu tenho um petróleo. Como que eu transporto esse petróleo da Polônia para a Alemanha? Pelos navios, né? Se você perceber bem aqui, ó. Então, a gente joga aqui para o porto e acaba passando. Ó, esse corredor, ele corta a Polônia, pega os recursos daqui. Porque se eu for para a Romênia, nesse território aqui, fica muito ruim, né? Então, eu pego esse corredor que vai cortar justamente aqui, ó. Eu passo pelo porto ou já faço fronteira com a Alemanha. Então, eu acabo usando o Mar Báltico. Tá vendo? É um corredor é tipo uma esteira de um produto que você vai fabricar. Então, é por ele que vai passar mais facilmente, tá? Pois qual que é o carvão, ferro, madeiras, tudo que eu consegui como recurso. O que eu quero na Polônia são recursos. E a população que eu tenho lá, professor, é muito judeu. O que Hitler vai fazer? Escravizar. Vocês viram aí o vídeo bem curto sobre o extermínio de Zuckerberg, né? O que ocorre no final? Então, eu tinha um prazo aí de 1 mês, 5 meses, dependendo. Se era um judeu jovem, ele tinha um prazo de viver 3 anos. 1 ano, 3 anos. Se era já um idoso, era 3 meses a 1 mês. Então, o próprio Hitler não queria manter esses judeus. O que ele fazia? Fornalha. Significava que ele iria cremar vivo. Tá? Então, nós temos aqui o Corredor Branco, no caso da Polônia. Ok. Iniciou a guerra, professor? Iniciou. Então, interpretando o texto, nós vamos marcar quase que corretamente a segunda opção, que é uma crítica dos poloneses ao pacto Ribbentrop-Molotov, ao representar a reverência da Alemanha à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o que possibilitou a invasão da Polônia pelos nazistas. Ok, presta atenção, pessoal. Como é que eu iria encontrar essa resposta? Só ler aqui a fonte. Ó, caricatura do jornal semanal Moencha de Varsóvia. Charge que mostra Stalin, no caso sentado, recebendo o ministro de Negócios Estrangeiro da Alemanha, junto com o ministro de Negócios da União Soviética, o Vyacheslav Molotov. Então, aqui que está o nome, ó. Esse pacto ele foi firmado entre os ministros de Relação Exterior. Tá ok, pessoal? Então, tá lá a nossa charge respondida e entendido o pacto que foi firmado entre os ministros. No caso, quem tirou aproveito? Os dois, tanto a União Soviética quanto a Alemanha. Professor, vamos lá. Me explica aqui agora. Vamos lá, vamos entender. Eu sei que a primeira parte, quem é que vai ganhar? O eixo. Depois vem o equilíbrio até a vitória dos aliados. Então, em 40, ó, no ano de 1940,
Os alemães invadiram a Dinamarca por razões de segurança, pois esse país fazia divisa com a Alemanha. Dinamarca, vamos olhar para o mapa. Dinamarca, cadê Dinamarca aqui? Dinamarca, Bélgica. Cadê? Tô achando não. Iugoslávia, Bulgária, Áustria, Suíça. Não achei, pessoal, mas tá aqui do lado. Tiago, a Dinamarca tá em cima da Alemanha, certinho. Verdade. Show, Maria. Eu ia falar isso agora. Tá vendo? Lógico que eu tava aqui me enganando vocês, né, pessoal? Pra ver se vocês estavam atentos. Show de bola. Muito bom, Maria. Ok. Então a Alemanha já conquista a parte norte aí da Europa. No maio de 1940, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Acabou já conquistando tudo logo depois, né? Por isso que os ataques eram... Olha a diferença, pessoal. Isso é uma diferença tecnológica. Olha como que a evolução bélica ela é muito rápida. Se fosse na Primeira Guerra, isso daqui ia demorar uns 2 anos, 1 ano no máximo, talvez demoraria. Agora, ó, de abril para maio, eu conquisto a Dinamarca, já em maio eu conquisto o quê? Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Lógico, esses países tiveram tempo para se armar? Talvez sim, talvez não. A questão é que a Alemanha já tinha todos os planos e só foi executando os ataques. Então, lançava os mísseis sobre esses territórios e acabava eliminando. Então, ó, no mês a França foi atacada e a linha Maginot, uma linha de fortificação que os franceses haviam construído ao longo de suas fronteiras com a Alemanha e a Itália, foi atingida. Então, nós vamos ter um massacre desses territórios, inclusive também da França, tá? A França será invadida. Muitas representações midiáticas acabam mostrando essa França dominada pelo Hitler, dominada pelos nazistas. Após sucessivas vitórias na primeira fase da guerra, Hitler estabeleceu o domínio sobre toda a região. E tá aqui, né? O pomposo visitando a Torre Eiffel, porque ele queria tirar uma fotinha, né? Se ele tivesse Instagram, com certeza já tinha postado lá e os seus seguidores já tinham compartilhado. Claro. Então ele usou o quê? Os jornais da época para poder mostrar essa conquista, os periódicos, né? As revistas, os jornais, os que tinha de notícia ali impresso, Hitler acabou usando a imagem de conquistador, lógico, usando suas belas roupas aqui da Hugo Boss. Então, esse é o nosso líder nazista que estava dominando esses países à sua volta. Ok. Ué, professor, quer dizer que o Hitler ele estava em primeiro lugar, hein? Ele vai dominar o mundo, tem tudo para dominar o mundo. Inclusive, essa ideia de fissura nuclear, de enriquecimento de urânio, já está sendo estudado pelos cientistas alemãos. Então, o que nós vamos ter aqui? É um investimento nessa nova área. Claro, nós vamos ter aqui Einstein, vamos ter essa descoberta, Einstein nos Estados Unidos, até que os Estados Unidos também vai implantar o plano Manhattan. Daqui a pouco nós vamos falar mais um pouco sobre isso. A ideia é, enquanto a gente observa essas armas de destruição, a ciência ela não para. Inclusive, no caso, como nós vamos ter uma guerra, estamos tendo uma guerra, a ciência vai ser usada para destruição. Então, imagina o Hitler com o poder de uma bomba atômica. O perigo que seria. Imagina. Só tenta imaginar. Pois é. Então, como é que é perigoso falar de ditadores, né? Pessoas com todos os poderes à mão e com arma de destruição. Vamos lá, então. Após as sucessivas vitórias, Hitler estabeleceu o domínio sobre toda a região central e ocidental da Europa, exceto a Romênia e Itália, suas aliadas. Algumas nações se declararam neutras, como Espanha, Portugal, Turquia, Suécia e Suíça. Ah, professor, quer dizer que o varguismo, não, o salazarismo, lá em Portugal, vai continuar muito tempo depois da Segunda Guerra por conta desse motivo, né? Pode ser que sim. Porque Mussolini, quando acabar a Segunda Guerra, pessoal, os italianos não vão querer que ele governe, não. Ao contrário, vão caçar Mussolini, vão levar ele para uma praça pública e vão fazer o que com Mussolini? Enforcar. Vão chicotear, dar umas madeiradas, tacar fogo.
depois se enforca. Hitler supostamente cometeu suicídio, mas não sei, né? Vamos lá, então. A Inglaterra mantinha suas defesas e fornecia exército aos aliados na luta contra a expansão nazista. Os alemães haviam preparado a Operação Leão do Mar. Prestem atenção nesses nomezinhos, hein? Vai que cai na prova. Cujo objetivo era o desembarque em território inglês. Tal ação seria precedida por bombardeio aéreo, o que passou a ocorrer a partir de 1940. É o chamado Zeppelin, né? Que era aquelas naves com bola de ar que acabava soltando mísseis. Bombas, no caso, né? Nós vamos falar um pouquinho desse Zeppelin daqui a pouquinho. Deixa eu ver se vai ter imagem. Talvez não tenha. Só tem a imagem da destruição em si. A Força Aérea Nazista despejou dia e noite bombas sobre as principais cidades da Inglaterra. Apesar do grande número de mortos e feridos e dos prejuízos materiais, os britânicos resistiram ao massacre e venceram. Em menos de 6 meses, Hitler perdeu em torno de 2.000 aviões nessa batalha. Isso na história, pessoal, tem nome, é chamado de resistência. Existe a resistência negra, existe a resistência indígena. Essa resistência é o quê, professor? É uma resistência, por exemplo, o indígena decidir falar o idioma dele, falar tupi. Ele não querer falar o português. Isso é uma resistência cultural, tá? Assim como a dança, como as representações culturais. No caso, essa resistência que os ingleses fizeram em si é uma resistência bélica, uma resistência de resistir ao ataque de destruição na Inglaterra. Então, resistiu, foi dando prejuízo, até que a Alemanha se sentiu muito abalada por conta da questão financeira, claro, né? Começou a perder muitos aviões. Ok. Vamos pular essa parte aqui só para a gente entender. Olha esse novo mapa, pessoal. Olha esse novo mapa que eu tenho. Da Alemanha em si, eu já tinha conquistado a França, claro, a Itália como aliada, tá aqui, continua. Mas agora eu já dominei a Grécia, Iugoslávia, Bulgária, Romênia. Todo o território já era dominado pelos nazistas. Querendo ou não, o que está faltando? O grande medo da Alemanha é quem? A União Soviética. A União Soviética, por enquanto, não iria me agredir, que nós fizemos um acerto, tá lembrado? Então, o que ocorre? Talvez o Hitler duvidou, quis logo pegar a União Soviética de supetão. Então, nós vamos entender daqui a pouco essas batalhas importantes. Ó. Nós vamos ter na Etiópia, né, a Batalha da Etiópia, que tem até a música, quando Mussolini invadiu a Etiópia. Não sei se vocês já escutaram. Acho que quem canta é um baiano, Edson Gomes, eu acho. Essa música até que narra essa conquista dos italianos na Etiópia, que vão batalhar, com a ajuda depois dos nazistas, que acabam reforçando o exército italiano. Porque a Itália não tinha um poder de destruição tão forte assim, tá ok? Depois a frente oriental em si, ó. Pra gente fechar aqui, tá, pessoal? Pra gente fechar a página 44. Frente oriental, que em 1940, diante da sucessiva vitória da Alemanha, Benito Mussolini, que apoiava os alemães, mas ainda não tinha efetivamente entrado no conflito, declarou guerra à França e à Inglaterra. Seu objetivo era conquistar o quê? As áreas francesas e inglesas lá na África. Então a Itália em si estava mais preocupada em conquistar as colônias aqui, ó, no norte da África. Então a Segunda Guerra, professor, não ficou concentrada só na Europa. Então ela foi para a África, para a Ásia, ok? Depois lá na Oceania nem tanto, mas na Ásia e na África. Nós vamos ter batalhas, ok? No entorno. E no mar também, no oceano também, tá? Vai ter alguns ataques submarinos. Então, essa Segunda Guerra, de fato, ela não fica restrita somente aqui na Europa. Ela vai ganhar outras frentes, como a África, principalmente, volto a repetir, o norte da África e a Ásia ali na região da China, Japão, naquela área ali, os ataques do Japão em si também. Tá? Que nós estamos falando da Alemanha e Itália, mas tem o Japão. E aqui, ó, outra vez, mesmo como a Itália despreparada militarmente, Mussolini atacou a Grécia e depois o norte da África. Porém,
após algumas vitórias, os fascistas passaram a ser vencidos pelos britânicos e somente com o apoio dos alemães continuaram a ocupar alguns pontos importantes nos Balcãs e no continente africano. Claro que isso vai dar prejuízo para a Alemanha, né? Porque ela já está perdendo maquinário aéreo e agora uma leva de soldados, por conta de ficar ajudando aqui e a perca na Inglaterra. Que em abril de 41, que é o ano D, né? Que é a virada aí, ó, o ano de 41, que tudo vai ocorrer, os alemães atacaram a Iugoslávia e a Grécia. Na Iugoslávia, milhares de sérvios que apoiavam a União Soviética foram assassinados. Italianos e alemães defendiam o surgimento de um Estado para os croatas. Eu vou só resumir isso aqui bem rápido. É que eles queriam, claro, que surgisse um país novo, independente, que seria chamado de Croácia, porém, essa Croácia deveria defender os nazistas e os fascistas. Claro que muitos daquele povo não apoiou. Que eles não queriam criar um novo país apoiando a Alemanha nazista nem a Itália fascista. Joseph Broz, chamado de Camarada Tito, liderou os partisans. Então, de certa forma, houve soldados, houve resistência dentro da Croácia que não apoiou a Itália e a Alemanha em si. Ok, pessoal, deixo aqui a nossa conversa no ano de 41. Então, no nosso encontro de sexta-feira, o que nós vamos ter, professor? Nós vamos ter leitura de novo? Você vai ficar gritando aqui no nosso ouvido? Não, pessoal. Não vai ter muita gritaria, não, porque eu vou passar uns slides aqui para fechar a nossa explicação, porque na outra semana tem prova. Então, eu não posso ficar muito tempo aqui lendo, porque senão não vai dar tempo. Eu preciso depois fazer essas correções aqui das atividades. Tá ok? Porque o mundo, ele seguiu, né? E vai ter o mundo pós-Segunda Guerra. Fica online aí, ó, que eu preciso tirar o print de vocês. Pessoal, alguma pergunta? Não. Não. Deu para compreender um pouquinho aí hoje a vitória do eixo da Segunda Guerra? Como é que esse eixo ficou tão forte? Guilherme, Metal, Luiz, Maria Eduarda, deu para compreender? Tem alguma dúvida, alguma questão a levantar aí? Não, tem não. Pessoal, lembra que eu indiquei para vocês 2 recortes aí para assistir. Um é um curta que vai mostrar a Alemanha no final da guerra e o outro é o dia D, que é onde eu parei aqui, ó. Então, pelo amor de Deus, na sexta-feira vai ter umas perguntas aí, umas atividades, umas avaliações orais, significa que eu vou fazer questões avaliativas. Então, participem, tá? De 0 a 1 ponto. Significa o quê, professor? Perguntinhas sobre o documentário. Então, assistam para não ficar com 0, tá? Pessoal, é isso. Até sexta-feira. Obrigado a todos. Então, venham na sexta e nós vamos falar da prova, hein? Revisão da prova sexta-feira agora. Ok? Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Até sexta. Tchau.